Thalita, e já vou então chamar a nossa convidada que madrugou hoje para falar com a gente. Já agradeço de cara. É a professora Kátia Cibele Dal, brasileira, professora de Direitos Humanos Internacional na University of St. Thomas. Ela mora na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. Kátia, bom dia. Tá por aí? Bom dia, tudo bem? Estou por aqui. Como vai? Que bom te ver. Obrigada por madrugar para estar aqui com a gente. Sei que são 6 da manhã aí. São 6 da manhã aqui. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, Kátia. Kátia, Bom dia. faz aí a primeira pergunta, eu vou deixar contigo. Vamos lá, Kátia, reforçando aqui o agradecimento da Bia. Obrigada pelo esforço de acordar tão cedo. Mas é muito importante ter uma pessoa como você aqui no programa. A gente sabe que você está em Minneapolis e a cidade já foi palco, né, de protestos na época do George Floyd, na gestão Trump, e volta agora ao centro do noticiário, mais uma vez, com episódios de violência agora ligadas às ações do ICE. Eu queria que você começasse falando como está o clima aí. Eu sei que a gente está vendo o noticiário, mas como você percebe, você que está por aí percebe o quanto isso muda a vida da cidade, o quanto esse marco de anos atrás e agora, o que mudou, o que é o mesmo, o que permanece, né? Porque em Minneapolis tem recebido essa atenção toda. Pois é, eu tenho observado aqui em Minneapolis um clima generalizado de apreensão. As pessoas são mais nervosas de circular pela cidade, independente do seu processo, do seu status imigratório. Isso não afeta apenas os imigrantes indocumentados, as pessoas que não têm status, mas afeta as pessoas de uma forma geral. Elas estão mais cautelosas para circular pela cidade. Isso tem afetado também o comércio, né, de um modo geral, porque nem todo mundo trabalha remotamente. Então, se você vai pensar aí numa pessoa que trabalha em restaurante, na construção, eles têm que ir pessoalmente. E tem existido, de um modo geral, a gente sabe que tem acontecido das pessoas não irem aos seus trabalhos de medo de circular livremente, mesmo que essas pessoas tenham status imigratório aqui. Kátia, e eu acho que uma coisa que chama bastante a atenção da gente aqui no Brasil é que há uma mobilização por parte da sociedade em defesa ou uma tentativa de vigilância do ICE, né? Então, em defesa dos imigrantes não documentados, em defesa das pessoas que vão ser alvo, vão ser vítimas aí de uma repressão por parte do ICE. Isso é algo que chama a nossa atenção porque não é uma coisa tão trivial, eu acho que de se ver acontecer, e muitas comparações têm sido feitas, inclusive, com o Brasil, que eu não sei se são cabíveis ou não, assim, no sentido de a elite sairia para defender imigrantes não documentados do ICE no Brasil, né, ou não. Queria te perguntar, assim, ajudar a gente a entender como é Minneapolis nesse sentido, assim, de ver que tem uma mobilização da própria sociedade contrária ao ICE. Se isso é algo fora da curva, se isso é algo que já você, como morador aí da cidade, já esperaria que acontecesse, por exemplo. Como é essa organização da sociedade civil? Para mim não foi surpresa, não está sendo uma surpresa. As pessoas aqui, Minneapolis, e você teve a oportunidade de visitar a cidade aqui na época do George, né, da morte do George Floyd, a cidade, o estado de Minnesota é um estado, você tem até um clichê, né, o logo Minnesota Nice, que as pessoas são muito gentis aqui, são muito acolhedoras às pessoas que vêm de fora, tanto de estados ou pessoas que vêm de outros países, os imigrantes, de um modo geral, e sempre existe uma exceção à regra, mas de um modo geral a gente observa que aqui é um lugar que acolhe os imigrantes.
E eu não fiquei surpresa ao ver as pessoas, de um modo geral, aqui acolhendo e protestando contra as movimentações, as ações do ICE, que, de um modo geral, tem atuado com uma certa truculência na região, né, no estado de Minnesota. Então, por exemplo, as igrejas e organizações não governamentais, elas estão servindo de hub para recolher fundos e alimentos e material de primeira necessidade para distribuir para as pessoas que estão dentro de casa e estão com medo de sair, mas não podem trabalhar. Existem algumas redes de levantamento de fundos para pagar aluguel dessas pessoas, porque se elas não estão saindo de casa, elas não estão trabalhando e não tem como pagar aluguel. Então, existe essa movimentação forte e não é de se surpreender para quem conhece a natureza do pessoal que mora aqui. Tem sido, eu acredito que isso tem sido, de certa maneira, uma amostra da grande resiliência do povo de Minnesota. Vocês sabem que aqui é um lugar muito frio, hoje está menos 20, deu uma melhorada, menos 20 Celsius. Então, assim, é um pessoal que está acostumado com frio, um pessoal que sai no frio, não importa o que esteja acontecendo lá fora. E nisso o ICE teve uma desvantagem, porque são pessoas que não estão acostumadas com o inverno intenso, e a gente está, né? Eu posso dizer a gente porque eu habituei. Kátia, obrigada. Peraí, Thalita, deixa eu só emendar aqui. Vou perguntar para ela claro. quantos anos já vivendo em Minneapolis. E você acha que é cabível fazer esse tipo de estabelecer esse tipo de comparação com o Brasil? Assim, você foi defensora pública aqui no Brasil, né? E eu queria que você, então, assim, é cabível falar assim, será que no Brasil as pessoas estariam saindo defendendo assim as pessoas, ou como a gente está vendo em Minneapolis ou não? Como que você vê esse tipo de comparação? Eu acho que é tão difícil a gente tentar comparar, né? Eu acho difícil fazer a comparação, mas eu tenho visto no Brasil manifestações que aconteceram ao longo desses anos todos, né? E então eu vi manifestações populares tanto no Brasil como aqui, que de certa maneira se assemelham no sentido de mostrar dessa população que estava se manifestando, mostrar qual é o lado que eles apoiam. Eu até acho que é importante lembrar, eu acho que talvez exista aqui uma coisa de falta de informação. Quando eu converso com amigos e pessoas de outros países, ou mesmo meus amigos e pessoas aí no Brasil, Minneapolis tem mais ou menos 430 mil habitantes. A área metropolitana, que engloba St. Paul, Minneapolis, também Bloomington, tem mais ou menos 3 milhões de habitantes. Só na cidade de Minneapolis existem 600 policiais. 600 policiais. Foram enviados 3 mil agentes do ICE para cá, desde dezembro até agora. Mas eu queria mencionar uma coisa para vocês terem uma ideia assim, de números, porque às vezes dá uma ideia boa. A Flórida tem mais ou menos 2,1 milhão de imigrantes que não têm status imigratório. O Texas, 1,6 milhões de pessoas que não têm status imigratório. Então, juntos, Flórida e Texas têm 3,7 milhões de imigrantes
que não têm status imigratório. Minnesota, o estado de Minnesota, tem aproximadamente 100 mil a 130 mil imigrantes sem status imigratório. Então, existe uma desproporção no número de agentes federais que foram enviados para cá. Existe uma desproporção entre a ação que está ocorrendo aqui e a ação que não ocorreu nos 2 estados do país que mais tem a ocorrência de imigrantes sem status imigratório. Então, quando eu vejo essas pessoas daqui, e você vai ver que são pessoas de todas as classes sociais, né, de elite a classes mais baixas, fazendo manifestações pacíficas, são pacíficas. Eu queria frisar aqui, porque eu sei que muitas vezes chegam notícias e talvez até vídeos, mas tem muita desinformação. As manifestações são pacíficas e elas acontecem em resposta às ações que são violentas, né? Vocês sabem que tem acontecido de prisão de cidadãos que são americanos, dupla cidadania, mas assim mesmo são cidadãos americanos, como por exemplo o Chong Li-Tal, que foi nascido no Laos, que tem um vídeo horroroso que mostra ele sendo levado, a porta dele foi arrombada e ele foi levado de samba canção e sandália pelo ICE algemado. E depois eles verificaram que ele era cidadão americano. Vocês vão ver, vocês devem ter visto o vídeo do Mubashir Hussein, de 20 anos, que em dezembro ele estava no lunch break dele, né, do almoço dele, e ele foi brutalmente pego pelo pessoal do ICE, jogado no chão, na neve, naquele frio todo, e levado, mesmo ele gritando que ele era cidadão americano, e era mesmo. Aí ele foi levado para o centro de detenção imigratório daqui da cidade de Minneapolis. Eventualmente alguém resolveu acreditar que ele era americano e aceitou verificar a identidade dele, verificou, ele foi liberado. Inclusive ele conta que ele falou: vocês vão me devolver para casa? Ele falou: não, vai andando a pé pela neve. Não existe isso de andar na neve desprotegido, você tem que andar com vários, né, graus de casacos e botas de neve, não é assim que você sai a menos 20 graus sem. Então, assim, tem havido vários erros por parte do ICE nesse sentido, e isso, a gente está de olho. A nossa preocupação, não só minha, como outros professores e acadêmicos, no sentido de que as leis e direitos civis dos cidadãos e das pessoas que residem aqui sejam protegidas, né? Kátia, muito obrigada. Aproveitando esse ponto que você está trazendo, né, sobre tem uma deterioração aí, né, do Estado de Direito, do direito, porque uma coisa é o fato de que algumas pessoas que são alvo das ações do ICE, que são alvos aí do governo, não estarem documentadas, não estarem em dia com a documentação, um status legal para permanecerem nos Estados Unidos. E mesmo assim você fala de uma desproporção, né? Você trouxe números e fez comparações que são muito importantes para a gente entender, né, de outros estados que têm muito mais população indocumentada, mas que tipo de... como é que você vislumbra essa resposta, né? Como é que a sociedade civil... A gente sabe que os Estados Unidos têm um histórico aí de organizações da sociedade civil para se levantar contra abusos, coisas que já aconteceram no passado com a segregação e tudo mais. Se você vê isso acontecendo. Emendando uma outra pergunta, eu queria trazer um pouquinho para o Brasil, né? A gente sabe que em Minnesota tem bastante brasileiros,
em Minneapolis, em Minnesota, tem bastante brasileiros, e como é que a população brasileira tem respondido, tem reagido a isso. A gente teve em New Jersey recentemente o influenciador brasileiro que foi detido, que está no processo né, da documentação para se tornar, enfim, está em processo, ele não está em legalidade e foi detido. Mas eu queria que você falasse sobre essas duas coisas. Uma, são possíveis respostas da sociedade, além dessas ações de solidariedade, mas de que forma isso possa levar a um estado de cumprimento dos direitos humanos, do Estado de Direito nos Estados Unidos. E a outra questão, se você pudesse falar um pouquinho sobre a comunidade brasileira que está aí onde você está também, como é que eles têm respondido a essas ações tão brutais. Em relação à comunidade brasileira, eu converso muito com as pessoas e, enfim, participo de vários grupos em diferentes locais. E de um modo geral, o que eu vejo é uma resposta de surpresa e de medo. E assim, as pessoas estão assim, numa sensação de como isso pode estar acontecendo aqui, né? Faz um pouquinho menos de 6 anos que aconteceu aquela coisa horrível do assassinato do George Floyd. Então você percebe assim a sensação de, eu não vou dizer pânico, mas de assombro que isso possa estar acontecendo num estado que seja tão pacífico como é o estado de Minnesota, né, o Minnesota Nice. Então, assim, conversando com as pessoas de um modo geral, eu sinto a sensação de assombro, de preocupação muito grande, e uma preocupação de que isso encerre e que as pessoas voltem ao normal, né? Porque começa a cansar e as pessoas começam a ficar desiludidas e perder a vontade de tudo, né? Às vezes as pessoas não querem mais nem conversar sobre o assunto, param de ler, param de se informar assim, eu me preocupo um pouco porque eu leio muito jornal e eu sei como cansa e vocês estão aqui fazendo a mesma coisa, a mesmíssima coisa, como cansa você receber informação, porque chega uma hora que parece que o seu hard drive fica lotado, né? E o problema é que a gente está lotado com essas informações e esses vídeos e essas visões que são violentas, né, e que causam realmente assombro. Então as pessoas, de um modo geral, assustadas e preocupadas, pessoas que foram passar um tempo nos países, e daí eu vou dizer não só no Brasil, mas amigos meus que voltaram para os seus países para passar um tempinho fora e descansar disso, pessoas que cogitam sair daqui porque não dá, não tá dando. E sobre a sua outra pergunta, olha, como eu falei para vocês, talvez seja um pouco injusto fazer comparações entre o Brasil e os Estados Unidos. O que acontece aqui tem todos os países e mesmo os estados dentro de um país, elas têm as suas peculiaridades, né? A peculiaridade do estado de Minnesota talvez seja o fato de ter Minneapolis, um prefeito democrata e o governador é um governador democrata, e talvez uma das questões que tenha sido esteja causando, seja um ponto de fricção entre o governo federal e o governo estadual e municipal, é o fato de que eles gostariam, o governo federal gostaria que o governo desse estado, aqui de Minnesota, colaborasse ativamente com a imigração e com o ICE. Mas, por lei,
a polícia, ela não tem obrigação de atividades imigratórias. A obrigação constitucional da polícia é investigar crimes, prevenir crimes dentro da sua jurisdição. Não é cuidar de imigração. A imigração é uma preocupação e é uma atividade exclusiva do ICE. Esse é um ponto, e é essa justificativa que você tem recebido, que a gente tem recebido, tanto do governador como do prefeito de Minneapolis. A gente não vai parar um cidadão no trânsito para perguntar o status imigratório dele. A gente quer investigar crimes que estejam acontecendo no estado. E veja, na cidade de Minneapolis, são 600 policiais. Não tem gente suficiente por uma cidade de 430 mil habitantes, 600 policiais é pouco. Eles não têm condição, eles não têm gente suficiente para além do trabalho deles e fazer o trabalho imigratório. E isso, esse número, ele diminuiu muito desde a época dos eventos do George Floyd, em maio de 2020, até hoje, e nunca mais o Departamento de Polícia de Minneapolis conseguiu refazer o seu número, né? E a última coisa é o governo federal, o que ele quer do governo estadual é a lista de eleitores, a lista de usuários de Medicaid. O Medicaid é o sistema público que só tem acesso quem está abaixo da linha da pobreza. Acesso à lista de beneficiários dos últimos 6 anos dos benefícios de um negócio chamado Food Stamp, que é um programa de assistência nutricional suplementar, que é um auxílio a famílias de baixa renda, e, mais uma vez, para o Estado repelir essas políticas de santuários. Minneapolis é uma cidade santuário, o Estado de Minnesota não é um Estado santuário, significando a polícia não colabora com o ICE, não colabora, e a justificativa do nosso prefeito da cidade de Minneapolis é não colaborar, nós não temos pessoal para fazer imigração. Então, do que eu vejo aqui, do ponto de vista jurídico, eu vejo as justificativas do prefeito e do governador bastante justas, bastante ponderadas, no sentido de como é que eles não têm condição de colaborar nesse sentido, em fazer paradas das pessoas, para qual é o seu status imigratório, já que eles não têm pessoal suficiente. E lembrando que o ICE eles receberam um fundo de 170 bilhões, com B de bola. O ICE recebeu um fundo de 170 bilhões ao longo de 4 anos, acabou de ser aprovado. Então, mais de 40 bilhões de dólares por ano que é investido no ICE. Só para vocês terem uma ideia, o FBI sozinho recebe 11 bilhões. Então, eles têm fundos para eles se equiparem se eles estão precisando de mais pessoas, né? Kátia, é interessante como você trouxe que há outros elementos políticos também em disputa, né? Que o governo federal quer do governo estadual. Ou seja, não é só a questão da imigração, né? Se fosse também, provavelmente não seria Minnesota, Minneapolis, o foco central da política de imigração. Seriam os estados com mais imigrantes, com status imigratório que não é o status legalizado, digamos assim, né? Com os documentos, como diz aí nos Estados Unidos. Uhum. Não é só é um problema abstrato, né? Não é um fator só que a gente leva em consideração. Eu tenho ouvido pessoas falarem que governos anteriores também deportaram, né? E o que acontece é que tem uma diferença, aliás, existem algumas diferenças que eu vejo aqui do ponto de vista jurídico.
governos anteriores que deportaram, eles deportaram, mas eles seguiam by the book. Eles seguiam as regras jurídicas que eram estabelecidas, que são estabelecidas por lei. Então, por exemplo, o devido processo legal. A gente fala muito no Brasil, mas a gente fala muito aqui também, o devido processo legal, significando a pessoa tem direito a ir e seguir o seu processo, se defender e se ou um juiz de imigração ou USCIS, que é a agência administrativa que cuida de processos de imigração, elas vão decidir se a pessoa tem um caso meritoso ou não e vão decidir se a pessoa fica ou não fica. Uma outra questão é o acesso a um advogado, que muitas vezes tem sido negado para pessoas que são detidas. Existe também o que a gente tem recebido, as notícias que a gente tem visto são as pessoas que estão sendo detidas e que não têm acesso ao seu advogado. E até pior, elas são levadas imediatamente para uma outra jurisdição. Então, por exemplo, a gente está aqui no estado de Minnesota e as pessoas são presas, tem uma prisão, um centro de detenção aqui em Minneapolis, e muitas vezes as pessoas são levadas para o Texas, para Louisiana, ou para New Jersey, o que dificulta o contato com o seu advogado e com a sua família. Uma outra coisa que para vocês colocarem em perspectiva é o fato de que anteriormente você via os agentes do ICE com aquela identificação pendurada, né, ou aqui na lapela. Então, eles estavam lá identificados e eles estavam com o rosto descoberto. E hoje eles estão em aquela vestimenta de exército e completamente mascarados, sem identificação nenhuma. Então, eu até já li, eu não veio, é uma informação que eu tenho de terceira fonte, mas é que houve casos de sequestro e crimes que foram cometidos com pessoas que estavam se passando por agentes federais. Como hoje você não tem como saber se a pessoa que está te abordando é realmente um agente do governo federal ou se é uma pessoa qualquer se passando para cometer crimes. Então fica muito difícil e é uma preocupação muito grande que eu acho que existiu logo no início, há muito tempo, no começo dessas ações, mas hoje eu acho que ela aumentou muito, né? Sem mencionar o fato de direito à integridade física, uso excessivo da força, separação familiar, que já acontecia antes e que me parece que agora aumentou muito, né? Então, mais uma vez, o ICE tem autoridade legal para aplicar lei de imigração e eles estão corretos em fazer a aplicação da lei de imigração nos casos em que seja aplicável. Mas existem maneiras de como se fazer isso e me parece que hoje a grande repercussão e o grande ponto de discussão e o que leva as pessoas à rua é justamente o fato de que essas ações elas não estejam sendo levadas a cabo de uma maneira mais próxima ao que o mandamento jurídico dos Estados Unidos pede e determina. Kátia, obrigada. Te agradeço muito demais por ter feito essa conversa aqui com a gente. Estava curiosa para te ouvir aí sobre o que está acontecendo por aí. Ficamos em contato. Muito obrigada.